Gente, tudo bem? Nesse vídeo eu quero conversar com vocês, contar um pouquinho de como foi esse primeiro ano do mestrado, né? Agora eu tô gravando esse vídeo, é dia 18 de dezembro, então acabei os meus 2 primeiros semestres do mestrado. Pra quem não sabe, ele dura 2 anos, né? Então 4 semestres, mais ou menos. Eu defendo no começo de 2021, na verdade, são 24 meses de mestrado. E aí vou contar um pouquinho pra vocês como é que foi, o que eu achei mais difícil, o que eu achei mais fácil, as disciplinas, a parte da pesquisa e tal. Eu não quis fazer especificamente um vídeo só sobre as disciplinas, igual eu fiz na pedagogia, né, que a cada período eu falava das disciplinas que eu tive, porque isso eu já tô fazendo lá pelo Instagram. Eu acho que foi um formato mais rápido, mais fácil, assim, um post, mas eu quis fazer esse vídeo completinho, contando realmente a minha percepção, dando esse meu relato aqui, né, que eu sei que muitos de vocês se interessam por isso. Então eu espero que vocês gostem e vamos começar. Bom, eu não fiz nenhum roteiro pra esse vídeo, na verdade, eu vou falando do que eu fui achando. E assim, pra explicar um pouquinho pra quem, sei lá, não acompanha tanto, eu fiz 3 matérias no primeiro período, 3 matérias agora no segundo, e falta só uma pra ano que vem, que eu vou fazer no período que vem, e no último período eu não vou fazer matéria nenhuma. Então isso é o ideal, assim, tipo, essa distribuição pra quem trabalha e pra quem tem bolsa também, né? No caso eu tenho bolsa, em dedicação exclusiva ao mestrado, porque fica uma coisa mais equilibrada. Ano que vem eu já vou muito pra campo, eu já vou fazer entrevistas, vou analisar dados, é uma coisa bem mais da pesquisa mesmo, mais, enfim, prática, assim, colocar a mão na massa mesmo. Esse ano, ele começou muito a parte bem teórica, na verdade. Eu já entrei com o meu tema geralzão, assim, definido, que eu vou estudar, pra quem não sabe ainda, a relação das crianças com o YouTube, o que elas assistem, o que elas acham daqueles conteúdos e tal. E falando bem genericamente assim, eu já entrei com esse intuito, e aí, claro, eu fui traçando minhas perguntas de pesquisa, meus objetivos conforme, enfim, foram passando os meses, mas eu já tinha minha orientadora, já tinha meu grupo de pesquisa, então pra mim isso foi uma coisa bem tranquila, sabe? Eu vi pessoas mudando de tema, mudando de orientador, meio perdidas, assim. Isso é uma coisa que não aconteceu comigo porque eu já era da PUC, eu já conhecia minha orientadora, ela já tinha topado fazer o meu tema, tipo assim, já tava tudo mais ou menos certo, sabe? Então isso é uma facilidade muito, muito grande desde o começo, já ter esse acolhimento também emocional, assim, de uma pessoa ali que, sabe, que acredita em você, que gosta do seu tema e que te apoia a trabalhar com aquilo. Isso já foi uma coisa muito boa, eu acho, que eu senti desde o começo. E aí foi isso, aí no começo eu tive 3 matérias, sendo que 2 são obrigatórias, que é a matéria de pesquisa 1 e de história da educação, educação brasileira, história da educação, e a terceira, que foi a primeira eletiva que eu peguei, foi psicologia da educação com a minha orientadora. Então essas 2 matérias obrigatórias são, enfim, todo mundo faz, né? A primeira de pesquisa é bem teórica mesmo, a gente estuda os principais procedimentos metodológicos, mas estuda a parte de texto. A gente lê textos e, enfim, relaciona na sala de aula sobre esses textos, a gente lê dissertações, a gente assistiu a uma defesa também, pra gente ver mais ou menos como é que funciona. Eu já tinha assistido várias, mas enfim, tem gente que nunca tinha assistido, talvez, não sei se tinha, mas talvez tivesse. Enfim, a gente realmente estuda a parte teórica da pesquisa, coisa que a gente já estudou na graduação, mas de uma forma bem mais aprofundada e focada no mestrado em si. Então a questão das referências bibliográficas, de como pesquisar artigos, de como colocar palavras-chave, de qual metodologia se encaixaria mais na pesquisa, se é entrevista, se é questionário, se você vai na escola e faz observação, enfim, coisas desse tipo. Na matéria de história, a gente estudou realmente a parte teórica, então Anísio Teixeira, Fernando de Azevedo, tudo isso, uns teóricos muito importantes, mais históricos, assim. Enfim, acho que começou dos anos 50, na verdade começou, sei lá, dos anos 30 e foi indo até chegar aos anos 90, mais ou menos, passando por alguns períodos aí, enfim, escola nova, tudo isso. Lá no meu Instagram eu falei um pouquinho disso com vocês. Na matéria de psicologia foi coisas mais específicas que eu consegui relacionar também mais ao meu tema de pesquisa, né? Então, na matéria de psicologia, na verdade, foi a primeira vez que eu consegui fazer um trabalho final, uma articulação entre o meu tema de pesquisa verdadeiramente, assim, mais profundamente, e a teoria, que eu falei sobre aprendizagem social, que é do Albert Bandura, que eu não estudei ele na graduação, eu estudei só na pós mesmo. É um teórico da psicologia mesmo, né, enfim, e eu consegui fazer essa articulação com a questão do meu tema. Eu fiz isso também, isso é uma coisa que é interessante de falar pra vocês, geralmente nos trabalhos finais de disciplina, as professoras pedem pra gente tentar articular no nosso tema algum conteúdo da aula. Então tem matérias, por exemplo, de história da educação, foi muito difícil de fazer isso, porque eu tava estudando teóricos da educação dos anos 80, sei lá, tipo, que não conversavam nada com o que eu tava falando de tecnologia. Mas eu consegui, eu fiz uma articulação sobre educação não formal, sobre o papel da internet nos dias de hoje, sobre democratização de conhecimento, enfim. Fiz uma viagem aí, mas que deu super certo no final, fui bem no trabalho, gostei bastante da minha nota e do resultado e tal. Então, assim, deu certo, mas é isso.
Enfim, aí de psicologia eu usei bastante desse trabalho final que eu fiz pra a minha dissertação, inclusive. E aí, geralmente em formato meio de artigo, assim. Não tanto, esses dois não foram tanto, esse que eu fiz agora foi formato mais de artigo mesmo, não precisava fazer resumo e tal, enfim. E aí, assim, o que aconteceu? A minha orientadora, ela já tinha falado pra mim, pra minha amiga também que tá no mestrado, que era pra gente usar as férias de julho pra começar a fazer nossa revisão bibliográfica. Sendo que eu já tô fazendo desde o ano passado de forma tranquila, assim, de pesquisando artigos, blá 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 blá. Porque eu realmente me interesso pelo tema e quero saber sobre o tema. Mas aí nas férias de julho eu sentei e eu realmente fiz isso, eu fiz aquela tabela de textos, tabela de revisão que eu mostrei pra vocês aqui. Eu realmente me dediquei bastante pra isso, consegui fazer uma apanhada, assim, do tema, o que estava sendo produzido sobre o tema e tal. Então, quando eu voltei pro segundo semestre, eu tava bem mais adiantada do que o resto da turma, no sentido de que eu já tinha feito grande parte disso. Porque acontece, o segundo semestre, lá na PUC, você tem uma disciplina que é a pesquisa 2. E na pesquisa 2, o trabalho final da pesquisa 2 é obrigatoriamente você apresentar o seu projeto de pesquisa pronto. Então lá na PUC não tem pré-projeto, você pode entrar sem tema, só com uma ideia, assim, em geral, não tem que escrever nada sobre isso. Totalmente, tipo, aberto, assim, você pode mudar 100% de tema depois que entrar, enfim, é uma coisa bem tranquila. Então você, do nada, assim, você tem que estar com o projeto na mão, é basicamente isso. É uma coisa que até a gente falou que talvez tivesse que começar um pouco mais cedo, mas é complicado também, porque tem gente que nem tinha orientador ainda. Mas, enfim, então pra mim foi tranquilo, mais ou menos, na verdade, porque eu já tinha um pouco dessa revisão, mas é assim, ó, até o dia 15 de setembro vocês têm que ter a revisão, 5 páginas de revisão. Até o dia 15 de outubro tem que ter revisão e metodologia escrita. Até 15 de novembro tem que ter o seu projeto pronto pra apresentar na disciplina, sabe? É tipo isso, é uma coisa bem corrido. Isso é o ponto do mestrado que eu acho que o que todo mundo já me dizia e que eu tô sentindo isso na pele, assim, agora, que é a falta de tempo e os prazos corridos. Claro que tem a questão da dificuldade também e tal, mas isso é uma coisa que cada um lida de uma forma e pra mim é uma coisa mais tranquila até então, mas os prazos são corridos. E olha que eu não trabalho para além de fazer a pesquisa, né? Eu consigo ter dedicação exclusiva pra isso e ter o meu tempo organizado pra isso. Então, enfim, foi uma coisa que foi corrida, assim, que foi puxada. E assim, o que aconteceu foi que o primeiro período pra mim foi muito tranquilo, assim, de verdade. Em termos de leitura, de eu ter tempo pra fazer minhas coisas que eu queria, os trabalhos finais, assim, cara, foi muito tranquilo, eu tava fazendo 3 matérias. Tava acostumada na pedagogia de fazer 8 matérias, mais estágio, mais pesquisa, mais canal, enfim, tudo isso. Eu consegui organizar meu tempo de forma muito boa, sabe? Eu acho que no primeiro período, assim, eu tava fazendo 3 matérias, que exigiam, sim, uma carga de leitura, mas que eu super conseguia dar conta, tinha uma carga de leitura grande, mas, enfim, que eu conseguia organizar bem, assim, durante a minha semana. E grupo de pesquisa. E aí, nas férias, eu fiz essa parte da revisão. E aí, o que aconteceu no segundo semestre, que atolou muito mais, foi isso. Eu continuei fazendo 3 matérias, né? Eu fiz pesquisa 2, que era obrigatória. Fiz cognição, aprendizagem e educação, que é matéria mais de filosofia, que tinha um pouco menos a ver assim, com a minha área. E uma que tem super a ver, que é a concepção de criança e infância, que eu falei muito no Instagram dessa matéria pra vocês, né? Então tem super a ver, também conversa muito com o meu tema. Total, assim, a minha referencial teórico é muito sobre ela. Então tinha essas 3 matérias. Eu tava fazendo estágio docente, que eu vou fazer um vídeo específico sobre isso, já fiz um sobre a minha aula, mas eu vou fazer um vídeo contando como foi o estágio. Ou seja, eu tava 2 vezes na semana, eu ficava na turma da graduação, na matéria de psicologia da educação, com a minha orientadora e mais uma pós-doutoranda também. Então, além de eu estar lá fisicamente, eu preparei alguns trabalhos, pensei em algumas aulas, corrigi algumas coisas, é uma coisa que eu tinha que me dedicar também um pouco, né, claro, fora da faculdade também. E ainda tava no grupo de pesquisa, né, então eu acabei ficando na PUC, tipo, muito tempo, assim, e fazendo coisas mesmo, não na PUC só estudando, mas fazendo essas coisas. E eu tava fazendo coisa do canal, eu tô fazendo minhas atividades, tipo assim, não consigo abrir mão de coisa da minha vida também, porque senão, sei lá, eu, por exemplo, parar de fazer esporte, nossa, eu fico doente se eu parar de fazer isso. Começar a dormir, tipo, 5 horas por noite, eu não consigo, meu corpo não aguenta entrar nesse ritmo, não é saudável pra ninguém, mas enfim, tem gente que realmente precisa e eu tento balancear, enfim, eu tenho um vídeo sobre tentar equilibrar as paradas aqui no canal também, que eu falo um pouco mais especificamente sobre isso. Então, o que aconteceu foi que esse período realmente ficou muito cheio, sabe? Eu fiquei estressada, enfim, mas ainda continuei conseguindo dar conta, assim, de tudo,
Uma coisa que é boa, que eu não sei se outras universidades é assim, me diga aqui embaixo, é que eu só tenho um trabalho final por disciplina. Tipo, na graduação eu tinha G1 e G2, que é grau 1 e grau 2. Então tinha um no meio do semestre e outro final. Nessas matérias, a maioria das que eu fiz, acho que só uma que não, mas as outras 5 eram só, entre muitas aspas, um trabalho final valendo 10. O que é ruim, porque né, se você for mal, sua nota fica ferrada, mas dá menos trabalho picadinho, sabe? O trabalho ao longo do semestre é ler os textos. E aí é isso, no começo eu tava muito dedicada a fazer um resumo e tal, depois eu parei um pouco, comecei a fazer resumo só do que fazia mais sentido pra mim, o que é uma coisa que não é tão boa, porque às vezes daqui a um ano outra coisa que faz sentido pra mim eu não vou ter o resumo, mas enfim, isso é uma coisa que eu ainda tô vou tentar melhorar pro ano que vem também, por conta só uma matéria, mas enfim, questão de aprendizagem mesmo. Enfim, então assim, eu acho que pra mim o que foi mais difícil foi essa questão do segundo semestre mesmo. O primeiro realmente foi bem mais tranquilo, de conseguir conciliar tudo, né, que eu tinha que fazer e que eu queria fazer, mas principalmente a questão do projeto em si. Porque é isso, você tem que ler e escrever muito rapidamente. E não adianta falar que tinha que ter começado antes, porque não foi tipo eu que não comecei antes, é porque realmente era o prazo. Eu comecei antes do prazo que davam, inclusive, assim, que recomendavam, porque eu comecei a fazer revisão nas férias e tal, enfim. Então não é uma questão de, eu que não fiz rápido o suficiente, é uma questão de realmente o prazo é muito apertado no mestrado. Todo mundo me dizia isso, que doutorado, por um lado, é mais fácil do que mestrado, porque mestrado só tem 2 anos pra fazer tudo, entendeu? Então, tipo, realmente é bem puxado, assim, nesse sentido. E eu, pelo menos, eu tava em grupo de pesquisa, eu tava envolvida nisso, mas eu nunca tinha escrito um artigo, por exemplo, e escrito de uma forma tão acadêmica, assim, escrito poucas vezes de uma forma tão referenciada, por exemplo, e colocar citação e não sei o quê. Então isso é uma coisa que do nada você tem que se adaptar, sabe? Sei lá, se você não tá muito nesse meio, assim. Então, pra mim isso é uma coisa bem difícil, principalmente pensar na metodologia de uma pesquisa. E uma coisa, cara, isso, assim, emocionalmente, sei lá, o que foi mais difícil em termos do mestrado, do meu projeto, assim, que eu quero dizer, foi eu não saber abrir mão das coisas. Então eu cheguei assim, quero conquistar o mundo, quero fazer a pesquisa que vai, tipo, ajudar as pessoas a pensarem em relação a criança com o YouTube, isso aqui é uma coisa muito ampla. E aí uma das coisas mais difíceis pra mim é fazer um recorte e abrir mão de coisas. Então, tipo, não tem como eu fazer tudo, não tem como eu entrevistar, tipo, 1000 crianças no mestrado, não tem como eu fazer, tipo, tudo que eu tinha vontade de fazer. Mas assim, a minha orientadora super me apoiou. Eu falei, cara, você acha que tem como eu fazer essa minha pesquisa em 3 fases? 3 etapas, não sei o quê? Tiveram pessoas que falaram que não eu não ia dar conta, não sei o quê. Minha orientadora falou, não, vamos lá, acho que você consegue, acho que você vai conseguir, vamos tentar correr atrás disso. Fechei o projeto assim. Caso não dê tempo, caso não dê, ano que vem eu me resolvo com isso. Mas coloquei lá no meu projeto realmente o que eu queria. Eu fiquei muito orgulhosa do meu projeto, ele é tipo meu chuchuzinho, assim. Ainda tem coisas pra melhorar, porque, enfim, depois você manda pra 2 professoras do departamento lerem também, passa pelo comitê de ética, no caso, nada desse vídeo ainda não saiu a resposta do comitê de ética, então ainda não tem esse parecer, mas, enfim, é uma coisa que tá aí, sei lá, praticamente finalizada, e que eu gostei muito, muito, muito do resultado final de verdade. Tô orgulhosa de mim de ter escrito esse projeto. E aí agora nas férias, o que tá acontecendo é que eu tô começando a enfrentar uma parte que Clara, acho que vai ser a parte mais chata, que eu vou menos gostar de fazer, que é a parte de entrar em contato com as escolas, ter que ficar ligando, ficar marcando reunião, né? Porque eu não gosto de fazer isso, eu não gosto de falar no telefone, eu não gosto de ficar ligando, assim, que eu tô enchendo o saco da escola, que eu tô incomodando as pessoas, entendeu? Sendo que não, tem pessoas super solistas e tal, que tipo, não tô enchendo o saco, que tem valorização da pesquisa e a importância, mas eu não gosto de fazer isso, tipo, de entrar em contato, blá blá, e falar com 30 milhões de pessoas, mas enfim, faz parte, estou fazendo isso. Tá sendo chato pra caramba, mas enfim, eu tô doida pra começar a entrar mesmo, entrevistar as crianças e, enfim, coletar dados e analisar os dados depois. Tô muito, muito animada pra essa parte ano que vem. Sei que vai ser uma coisa que eu vou ter que conciliar muito bem meus horários de estudo em casa, porque eu só vou ter uma matéria em um dia de pesquisa, então eu devo ir pra PUC 2 vezes na semana. Então eu vou ter 3 dias em casa, assim, durante a semana, que se deixar eu vou ficar aqui deitada, assim, tipo, sei lá, fazendo coisas que não são do mestrado, sendo que eu não tenho que fazer coisas do mestrado, então eu tenho que... Ano que vem, quando eu começar o ano, eu vou fazer um vídeo tentando me organizar, meus horários, o que eu vou fazer cada dia e tal. Com certeza eu vou tentar fazer isso pra ser mais produtiva. E conciliar as coisas do canal também, que é uma coisa que
Nossa, eu criei o Educa Clara, o Instagram, né, junto com o mestrado, então é muito difícil postar conteúdo lá e criar conteúdo. Eu mostro muita coisa pelos stories, os stories eu tô bem satisfeita com ele, mas no feed eu tenho um padrão de qualidade, assim, que eu não posto qualquer coisa, então no stories também tem um padrão de qualidade, tá, mas uma coisa mais contraída. No feed nem tanto, então eu, sei lá, eu preciso ano que vem também conseguir fazer mais isso, assim, focar mais nisso. Mas enfim, é isso. Eu acho que foi um ótimo primeiro ano. Estou cansada, mas estou muito animada pro ano seguinte. Porque no ano que vem, né, porque eu acho que eu vou realmente, enfim, vai dar a parte mais legal. Mas eu tô adorando fazer revisão, eu realmente gosto. Eu não gosto muito de escrever. Uma dificuldade minha, não é dificuldade, eu escrevo fácil. Eu acho que eu escrevo bem e eu escrevo de uma forma fácil, mas eu acho chato, eu não acho legal. Então eu fico procrastinando, entendeu? Ler texto, nossa, ler texto eu fico lendo, se deixar, tipo, um montão. Procrastinar, se eu ler o texto não fazer nada com aquilo, né? Tem que escrever. Então pra mim essa é a parte tipo, mais chata, assim, tipo, enfim. Mas depois que eu acabo eu fico super orgulhosa também, adoro ficar revendo o texto e revisando algumas coisas, enfim. Não sei. É basicamente isso que eu tinha pra dizer. Acho que eu consegui fazer um apanhado geral, assim, disciplina. A parte do grupo de pesquisa eu não falei, mas o grupo de pesquisa foi tipo só amor na minha vida esse ano. Sério. Eu acho que eu não tivesse uma orientadora maravilhosa, um grupo de pesquisa maravilhoso, com pessoas maravilhosas, esse vídeo seria muito diferente. Mas no caso, eu tenho muita sorte de ter encontrado pessoas incríveis que me ajudam em tudo que eu precisar, tanto do mestrado em si, quanto emocionalmente, dar o suporte, o apoio que eu preciso. Então, tipo, isso eu não tenho nada a reclamar nesse aspecto de orientação e de grupo de pesquisa. Então, enfim, gosto de contemplar esses aspectos todos. E tô animada pro ano que vem. Me digam aqui se vocês gostaram desse vídeo. O que mais vocês queriam saber? Porque foi isso, né? Foi um vídeo sem roteiro, então eu fui falando coisas assim meio aleatórias. Mas eu sempre tiro sugestões de vídeos das perguntas de vocês que vocês deixam. Então me deixa aqui se vocês tiverem mais alguma dúvida, quiserem saber mais alguma coisa, que eu faço um vídeo contando, ou falo lá pelos stories mesmo, enfim. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Um beijão pra vocês e até a próxima!